deixa morar em tua presença. Ainda que eu soubesse palavras mais profundas que oceano, e minha voz fosse tão alta como o céu, eu nunca saberia expressar o quanto isso é tudo que eu preciso. É mais do que eu posso sonhar. A tua presença vale mais que o ouro.
coração nessa hora. Rasgue o seu coração nessa hora. E diga isso para Ele mais uma vez. Diga bem alto: eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje estou te esperando aqui. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos apresentar esse tempo diante do Senhor. Agradeço a tua presença aqui, esta noite, quartos estudos. Também cumprimento os irmãos que estão nos acompanhando pela página da CCA Votuporanga. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, ó Deus de Israel, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de iniciar mais um seminário, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela capacitação, obrigado pela vida, cada vida que está aqui, que veio cultuar ao Senhor, veio entregar este culto, Pai, a Ti de coração, ouvir a Tua palavra, orar. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Louvo ao Senhor, meu Pai, por todas as vidas, Senhor, que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Que o Senhor possa dar uma noite abençoada, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa falar ao nosso coração, dar o discernimento da Tua palavra, e que este conhecimento fique gravado na tábua do nosso coração, e nunca, meu Pai amado, possamos esquecer daquilo que o Senhor está fazendo. Pai, no nome de Jesus Cristo, daquilo que o Senhor está nos ensinando, que seja, meu Pai amado, uma realidade em nossas vidas, e que nós possamos, Senhor, andar em glória, e não perecer por falta de conhecimento. Pai, vai recebendo o nosso culto, a nossa oração, vai de encontro, meu Pai amado, os nossos problemas, que nós deixaremos agora, entregaremos ao Senhor todos os nossos problemas, Senhor, todas as nossas petições, clamando ao Senhor, crendo no milagre, crendo que o Senhor está conosco, crendo que o Senhor tem cuidado de nós, e é por isso que estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te glorificar, mas acima de tudo, para aprender a Tua palavra, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Pode se sentar. Nós estamos iniciando neste tema, seminário, Vencendo as Batalhas na Mente. Querido, eu entendo que temos que pensar seriamente no que estamos pensando. Ué, parece o Tiririca falando, né? Pensando, porque minha mãe pensou, meu avô pensou e tal. Não, nós temos que pensar seriamente naquilo que nós estamos pensando. Porque é tão sério a questão do pensamento, dos nossos pensamentos, que Deus, já no início, percebeu algo nos pensamentos do ser humano. Preste muito bem atenção. Projeta para mim Gênesis capítulo 6, versículo 5. Já no início, Deus percebeu no homem algo estranho nos pensamentos do homem.
Olha o que Deus, olha o que está escrito. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. Então Deus, quando olhou a criação, Ele começou a analisar o comportamento e começou a ver os pensamentos, porque o teu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele conhece os meus, os seus pensamentos, amém? Ele conhece o nosso deitar, o levantar, aquilo que pensamos, e muito antes de sair da nossa boca, qualquer palavra, Ele já sabe o que vamos pedir. Ele é conhecedor dos nossos pensamentos. E quando Ele olhou para o ser humano e entendeu, sondou os pensamentos, Ele falou: opa, os pensamentos, as pessoas eram muito más e sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. Nas Escrituras, quando a gente analisa sobre os pensamentos, nós vamos ver que quando se fala-se de Deus, de quem? De Deus, os pensamentos são bons. Mas quando fala do ser humano, de quem? Do ser humano, a Bíblia, na sua maioria das vezes, vai nos falar que o pensamento do ser humano não é bom. Então, quando fala dos pensamentos dos homens, olha o que diz Salmo de número 94, versículo 11. Você vai anotando se quiser, tá bom? Depois você pode também assistir de novo e ir anotando também, que vai ficar gravado lá na página. E na semana que vem já está no YouTube. Então você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, todos os cultos. Bela, vê o Davi lá. Todos os cultos que estão sendo transmitidos, após a transmissão ao vivo, ele é posto no canal da nossa igreja, CCA Votuporanga. Então nós estamos baixando o vídeo na mesma qualidade e colocando ele no canal para ficar disponível lá a hora que você quiser, você acessar e fazer seus estudos. Você pode dizer um amém por isso? Então vamos lá. Salmo de número 94, versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que eles não valem nada. Então veja bem, em Gênesis já falou, olha, Deus já olhou e falou: esses pensamentos dos homens, vou falar para você, só pensam em coisas erradas. Agora o salmista já fala: olha, o pensamento dos homens, você quer saber? Olha, Deus sonda os pensamentos das pessoas e sabe que eles não valem nada. Ou seja, os pensamentos das pessoas não valem nada. Agora, olha o que diz Isaías 55, 7. Eu estou construindo aqui, hoje é o início, é uma palavra introdutória para a gente entender a importância do tema e o porquê nós estamos estudando sobre os pensamentos. Isaías 55, versículo 7. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Então Deus identificou que o pensamento do ser humano é mau. Aí você fala: pastor, eu já aceitei Jesus Cristo, eu fui regenerado, glória a Deus, graças a Deus por isso. Mas não é algo que nós temos que ficar atentos com os nossos pensamentos. Por quê? Porque a nossa humanidade, ela não vai se converter. Amém ou não? O que converteu foi o quê? A nossa alma, o Espírito de Deus está em nós, convencendo o nosso intelecto, e parte do nosso intelecto é bombardeado por Satanás nos pensamentos. Então eu tenho que entender que é ali, é na onde eu vou batalhar contra o meu inimigo.
Porque uma vez que desce para o coração, fica muito mais difícil você vencer a tentação. Até rimou. Então veja bem, é algo que eu tenho que ficar atento. Por quê? Eu vou ser bombardeado. E aí a minha espiritualidade vai fazer com que eu resista os pensamentos maus, que eu batalhe na minha mente e vença o inimigo nos pensamentos. Você pode dizer um amém por isso? Então o texto base deste seminário, eu vou abrir agora, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 até o 5. Quero dar os créditos do tema da mensagem do seminário a Joyce Meyer, que é o livro A Batalha da Mente. Porém, usei ele como uma base, mas não que eu estou ensinando tão somente o livro. Estou trazendo muito mais conteúdos dentro da ideia dela. E quem fez as pesquisas para mim, e já tinha lido este livro também, né, que eu já li, foi a pastora Débora, e ela fez um apanhado, um resumo deste livro, e eu usei também o material que ela extraiu e estudou também. Então, a pastora Débora me ajudou muito na questão do conteúdo deste seminário. Então nós vamos ler do 2 Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 5. Vamos lá. Essa leitura é o trilho. É o quê? O trilho onde nós vamos andar, sempre com base nela e explanando outros assuntos, mas sempre trazendo na base, que é o que o apóstolo Paulo nos ensina. É claro que somos humanos, amém? Mas não lutamos por motivos humanos. Lutar é o quê? Batalhar, militar. Vamos lá. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias ou pensamentos falsos ou falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam Olha que profundo isso. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo, ou que ele seja levado cativo em Cristo, em algumas traduções. Até aqui, este é o texto base. Primeira coisa, explicando esse texto base, deixa o versículo 3 para mim, filho. Paulo diz o seguinte, que mesmo sendo humano, mesmo sendo carnal que somos ainda, porque em breve este corpo será transformado num corpo glorificado, amém? Incorruptível, e estaremos com Deus. Mas enquanto isso não acontece, quando ainda Cristo não veio buscar a sua igreja, nós somos humanos e vamos conviver com a nossa humanidade. Só que nós temos que dominar a nossa humanidade. Por isso que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então, quando eu domino a minha humanidade, o meu espírito está sobressaindo a minha carne, a minha humanidade. Então, quando isso acontece, Paulo diz o quê? Que mesmo vivendo na carne, eu não vou lutar na carne. Mesmo vivendo humanamente, a minha luta não é humana. No versículo 3, ele está dizendo o seguinte, que não batalhamos por meio da carne. Olha que interessante. Quantas lutas temos perdido porque pensamos que a nossa luta é física? Não é verdade? A única luta física que nós temos é a batalha do dia a dia.
É a luta para você ganhar seu pão. Isso aí você tem que batalhar humanamente. Não vai adiantar você jejuar o dia todo na tua casa que o dinheiro não vai chegar. Você tem que trabalhar. Essa é a luta, é a labuta, é a batalha, é o ganha-pão. Porém, as demais lutas da nossa vida, elas ocorrem em um determinado lugar, nas regiões celestes, mas o que eu quero te dizer é que ela não é humana. A força, imagina uma força humana contra uma força espiritual. A gente não aguenta. Mesmo todo o poder sendo dado a Deus, os demônios têm um certo poder, porque eram anjos, e anjos são rápidos, têm força. Amém ou não? E são anjos caídos, militando contra eu e você, e eu nessa minha forcinha aqui vou conseguir? Não, porque não é humana. Quando você vê algumas manifestações, eu já presenciei, de forças sobrenaturais tomando esta pessoa. Por quê? Um anjo caído ali, com forças sobrenaturais. Então eu tenho que vencer essas forças sobrenaturais malignas com forças sobrenaturais bondosas, benignas, poderosas, que é de Deus. Então quando eu luto contra a minha humanidade, Paulo estava falando, você não vai vencer você mesmo. Vamos trazer a luta para nós mesmos? Como eu vou vencer a minha humanidade lutando humanamente? Não vou vencer. Eu mesmo não consigo por si só. Eu vou lutar contra a minha vontade? Não. Vou bater na minha cara, ó, tá olhando para a mulher lá, ó, zóio, ó, não sei o quê, hã? Não. Paulo disse que dava vontade de esmurrar a carne, mas não ia adiantar. Porém, espiritualmente, eu posso vencer eu mesmo, com as armas de batalha, que nós vamos ver. O campo de batalha é a mente, e nós temos armas para vencer na mente, mas não são humanas. Até ajuda um psicólogo, até ajuda um psiquiatra em alguns pontos críticos dos problemas psíquicos. Porém, a nossa luta não é humana. A nossa luta é sobrenatural. Então Paulo está dizendo isso. Se eu lutar humanamente contra eu mesmo, eu não vou vencer. Eu tenho que me esforçar, mas eu tenho que buscar o Espírito de Deus para me fortalecer, para me dar as estratégias para mim vencer eu mesmo. Humanamente, até um conselho ajuda, até uma questão de readaptação, uma reeducação, por conta do vício da carne, no tocante ao quê? A uma clínica de recuperação, por exemplo. Amém? Ajuda a quebrar a abstinência, tudo isso é válido. Mas a luta contra aquela entidade que de repente levou esta pessoa para o vício, aí não se vence na clínica. E graças a Deus, muitas clínicas já tem o evangelho lá e sabe que tem que militar fisicamente na questão da abstinência, no tratamento, num caso específico, mas espiritualmente essa pessoa se encontra, sai de lá liberta. Muitos se recuperam, outros, aí a questão da pessoa querer ou não, que é o livre-arbítrio dela. No versículo 4, por gentileza, ainda no texto base, ele fala o seguinte: porque as armas também da nossa batalha não são carnais, não são deste mundo. Eu não vou vencer a minha mente dando um tiro na minha cabeça, como muitos pensam que vão vencer, se suicidando, tirando a sua própria vida, para ficar livre de uma perturbação mental, de uma angústia que tomou conta do psíquico e da alma desta pessoa.
que a nossa alma faz parte do nosso intelecto e do psíquico. Por isso que Satanás trabalha lá, porque se ele ganha os pensamentos, ele ganha a alma. Porque através dos pensamentos, deliberadamente acontece e desencadeiam as atitudes. E uma vez consumada, gerou pecado. Então essa é a questão. E as nossas armas são em Deus poderosas. As nossas armas em Deus são poderosas. Por quê? Porque nós estamos nele e ele está em mim e juntos nós venceremos. Em Deus eu sou poderoso e sou apto a vencer essas batalhas da mente. Vencer os meus próprios pensamentos. Então elas são capazes. Olha que interessante. Elas são poderosas em Deus, ou seja, em espírito eu dependo de Deus e tendo Ele comigo nesta batalha. Isso tem que ficar bem claro. A batalha espiritual, Deus é espírito. Se eu tenho Ele comigo, eu estou batalhando em espírito. Embora tenha algumas pessoas que começam a batalhar em espírito, daqui a pouco já está na carne e o negócio vai embora. Aí perde a batalha. Começa no espírito. Ô irmão, não enche o saco não, porque senão, como que eles falam, não? Não entra na carne, é isso? Sangue de Jesus tem poder, né? Quem tem essa vontade é porque já está na carne faz tempo. Só encontrou um motivo agora para dizer, ó, eu entrei na carne por causa dele. Mas na verdade já está. Então, além de ter Deus conosco na batalha, elas são poderosas. Repita comigo, poderosas. Para demolir. O que é demolir? Destruir, derrotar fortalezas. O que Paulo está dizendo aqui, ele não está falando de uma fortaleza literal, como eram as muralhas de Jericó. As muralhas, uma fortaleza que ninguém nunca conseguiu entrar até então, mas Deus derrubou. O homem não conseguiu humanamente, mas Deus espiritualmente derrubou esta fortaleza, essas muralhas de Jericó. Se você pegar a fundo, espiritualmente falando, de fortaleza e fazer um estudo nas muralhas de Jericó, só que espiritualmente, trazendo para a mente, o coração e as fortalezas espirituais, são prisões espirituais, erigidas, construídas pelo inimigo. Nós vamos entender como funciona esta guerra. Esta fortaleza que ele está falando são fortalezas criadas na nossa mente, construídas pelo inimigo, que são prisões que nos prendem em algum pensamento que ele plantou lá e que eu tenho que combater este pensamento. Só que muitas vezes eu não consigo, se eu usar as armas naturais, porque já é um cativo, eu estou aprisionado naquele pensamento. Fortalezas edificadas, essas fortalezas estão na mente. Na onde? Na mente. Fortalezas que têm que ser derrubadas, derrotadas, demolidas na nossa mente. Esta fortaleza pode ter sido construída quando você era pequeno ainda. Esta fortaleza, esta prisão na mente pode ter sido construída por um trauma, por uma situação, por uma perca, por um luto, por uma situação, e aí através desse trauma atrai os espíritos malignos para que trabalhem na sua mente e tornem você cativo daquele pensamento. Por exemplo, pessoas que não esquecem de determinadas situações do passado, mesmo depois de Cristo Jesus, em Cristo. Estão presas em pensamentos. Então tem muitas histórias
de pessoas que só pensam em tirar a própria vida, outros que só pensam em tirar a vida do outro, a vontade de matar, os pensamentos de morte. Outros que só pensam na pornografia, por exemplo. Então são fortalezas que muitos não conseguem entrar e ser derrubada. Se torna uma prisão. Olha no versículo 5, vai ficar bem claro aquilo que eu estou explicando. E também todo o orgulho humano, altivez, repita comigo, altivez, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Ele estava falando que tem fortalezas que junta com orgulho e sentimento humano que impede a pessoa de conhecer a Deus. Como que eu conheço a Deus? Através da sua palavra. Por que muitas pessoas não entendem a palavra? Olha, eu presto atenção, eu ouço, até entendo um pouquinho, mas parece... Quantas pessoas, entenda uma coisa, quem nunca entrou num culto, falou, não é hoje, daqui a pouco a nossa mente está longe. Está lá na sala, está no cachorrinho, será que eu esqueci de dar comida para o cachorro? Será que eu fechei o portão? E muitas vezes, às vezes está, nossa, que lustre top. Olha lá, e o pior é que está longe, e ainda... né? Então, são fortalezas que impedem a pessoa de conhecer a Deus. E aí a pessoa não consegue derrubar esta fortaleza, e isso virou uma verdade para ela. Só que esta fortaleza está sempre embasado no engano, tá? Numa mentira, num pensamento, não tem estrutura. Então, que nós falamos do quê? De raciocínios lógicos. Tem pessoas que olham uma situação, se colocar 5 pessoas e olhar, dar um objeto, essas 5 pessoas falar, o que é isso na minha mão? E ver assim, tal. A pessoa rapidamente ela pode ter um raciocínio, ó, isso daí é isso, ó, isso aí é aquilo. Por exemplo, quanto é 348 vezes 2? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ou na questão de gosto, ah, eu gosto da cor vermelha, não, eu gosto da preta, não. Então isso traz o quê? O raciocínio lógico. Se tiver carregado com uma fortaleza e um orgulho, a pessoa pode falar 1000 vezes, ela não vai arredar o pé, ela vai teimar nessa situação. Você não vai conseguir convencer, porque tem estruturas ali, sentimentos ali, erigidos pelo inimigo, que nós chamamos de sofisma. Repita comigo, sofisma. O que é um sofisma? Note isso. Argumentos ou raciocínios com objetivos de produzir uma ilusão da verdade. Ou seja, é uma ilusão que é verdade. Só a pessoa, na cabeça dela é verdade, mas não é uma verdade. É uma estrutura inconsistente, incorreta e enganosa. Porque é algo que não tem base nenhuma e ela acredita naquilo, um sofisma. Você já percebeu? Alguns filmes também que falam sobre histórias verídicas, de uma pessoa mentirosa, por exemplo, que ela mente tanto que ela acredita na própria mentira. E não tem quem convença a pessoa que ela está na mentira, mas para ela já virou uma verdade, uma fortaleza.
Fortaleza erigida. Ela acredita, tem pessoas que acreditam que é o melhor do mundo. Tem pessoas que acreditam que é melhor que as outras pessoas. Que é o cara ou a mina, né? E não tem para ninguém, para mim eu sou melhor. Então são sofismas que a pessoa acredita. Ao contrário disso, tem pessoas que acreditam que é a pior, que é a menor, que é inferior aos outros, que não vai ser nada, ou que é culpada, ou que é inocente. Então isso nós chamamos de sofismas, são questionamentos, teorias e argumentos. Tudo isso faz parte de uma fortaleza. Olha só. E para você convencer essa pessoa, você tem certeza que aquilo que você está falando é verdade. Você tenta convencer a pessoa, mas ela vai ter tantos argumentos, tantos que ela não... É tanto argumento e teoria e raciocínio, e você não vai conseguir botar na cabeça dela. Não vai. Só se derrubar essa fortaleza. E quem derruba a fortaleza não é eu. Eu não consigo derrubar a sua fortaleza. Você não consegue derrubar a minha. Eu não consigo. Cada um só pode derrubar a sua fortaleza. Eu posso pregar, ensinar, mas se a pessoa não conhecer a Deus através das Escrituras, ela não derruba essa fortaleza. Só a palavra de Deus, que é uma arma poderosa, pode derrubar essas fortalezas. Amém? Por isso que a Bíblia diz, na questão do orgulho, que Deus resiste o soberbo. Então a pessoa que tem altivez, soberba, orgulho, dificilmente não vai conhecer a Deus, porque Deus resiste. Ele não consegue chegar. Então, ele vai falar do que? De todo baluarte, ou seja, altivez, superioridade. Toda pessoa que tem uma fortaleza, querido, é que nem eu falei, ela acha que é melhor, ela acha que ela é superior a outra pessoa. E tem argumentos para isso. Tem questionamentos. Não estou dizendo que você não precisa argumentar, questionar. Estou dizendo de fortalezas. Amém? A sabedoria é o ouvir, é o entender, o avaliar, comparar. E isso nos traz. Tudo isso se levanta contra um propósito. Pergunte qual? Contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Então o inimigo trabalha na mente, nos pensamentos, para erigir fortalezas, edificar sofismas, usando pensamentos, traumas, lembranças, qualquer situação, para que o conhecimento de Deus não entre na mente da pessoa, ela não conheça a Deus. Quem aqui já conhece pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja? Eles não conhecem nada de Deus. Não conhecem nada. Estou falando de conhecer as Escrituras. Estou falando de conhecer a Deus. As coisas básicas. A ponto de acreditar em mentiras. Ser pego pelo engano. Então, é algo... E vai convencer para você ver. Não consegue. Não consegue. Ou a pessoa quebra isso, ou ninguém vai quebrar. Nem Deus quebra. Porque a pessoa não quer. Então não tem como. Agora, o que acontece? Quando a gente combate com a palavra, que é uma das armas, nós vamos ver outras, a palavra entra e o conhecimento, o que Paulo está dizendo nesse versículo ainda? Que nós conseguimos, pelo poder da palavra, levar os pensamentos cativos para a obediência de Deus. Então o pensamento humano vai vir, mas o conhecimento de Deus que você tem na sua mente neste campo vai combater
este pensamento e vai levar ele cativo para a obediência de Deus. Entenda, olha, você teve o pensamento, mas a palavra veio na tua mente, porque o conhecimento de Deus está em você, e você está batalhando, alimentando. Nós vamos ver que é preciso renovar a mente, renovar o nosso pensamento em Deus. E aí o que vai acontecer? O Espírito Santo vai combater pela verdade, você vai lembrar da verdade e vai falar: não, esse pensamento está comparado com a verdade, opa, isso aqui não é de Deus, e esse pensamento elevado, eu nego a ele e levo cativo em conhecimento, em consciência, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Acabou o pensamento ruim, porque ele foi levado cativo pela obediência. Eu penso, mas eu não vou fazer porque eu estou obedecendo, porque eu sei que é errado. Agora, se eu sei que é errado, por que eu sei que é errado? Porque eu ouvi o conhecer de Deus e aceitei conhecer de Deus. Eu aceitei a correção, eu entendi, eu gravei isso. E isso vai ser como? Conhecer de Deus para vencer os pensamentos. Por isso que quem estuda as Escrituras, que nem você está vindo hoje aqui, você que está acompanhando, isso daqui é importantíssimo, é primordial. Não é para ser pastor, não é para ser professor, que você seja, em nome de Jesus, e a sua geração se levante muitos homens e mulheres de Deus para ensinar, para profetizar. Mas a questão é para vencer os pensamentos, a batalha na mente. Precisa ter o conhecimento de Deus, senão não vence. Não vence. Então, entenderam que o conhecer de Deus leva cativo a obediência. Ele pega, nós dominamos o pensamento humano, isso aqui é humanidade, porque espiritualidade diz assim, assim, assim. Quem está entendendo isso? Quando vem um pensamento de Satanás, que é o dardo inflamado, esse pensamento humano, seja um desejo, ou um plano, ou algo que é humano, o Espírito vai identificar pelo teu conhecimento de Deus, e vai entender, isso aqui é humano, vou levar cativo pela obediência em Cristo. Por isso que Cristo levou sobre si tudo. E nós temos que continuar levando diariamente os nossos pensamentos nele. É algo progressivo. A santidade é progressiva, a transformação é progressiva, a regeneração é progressiva. Por que regeneração? Se você cortar um pedaço do seu dedo, cortar aqui assim, abre um corte gigante. O que vai fazer com que isso? Um processo de regeneração. A carne vai vir de dentro, vai cobrir, pode até ficar cicatriz, mas tem a regeneração. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, porque nós perdemos parte de nós, perdemos Deus. Amém ou não? Há um buraco no ser humano. E aí quando a gente regenera em Cristo, Ele vai preenchendo, regenerando pela palavra e trazendo de volta a imagem e semelhança de Deus. Então qual a importância da mente? Os seus pensamentos. Por isso o tema, vencendo as batalhas na mente. É sobre os pensamentos que nós estamos falando. Olha o que está escrito em Provérbios 23, 7. Só a parte A. A parte A. Esse mesmo? Deus 6. Deixa eu ver se essa tradução está. 6, filho. 23, 6. Sete. 8.
Essa tradução não vai ter. Deixa eu ver aqui. A minha está assim, ó. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Aqui. Isso. Tem alguma tradução assim também? Aí? Provérbios 23, 7. Como está aí na sua, Mike? É? Isso, olha lá. Almeida Corrigida Fiel. Amém? Porque como imaginou no seu coração, ou seja, como pensou, assim ele é, ou assim é ele. O que está dizendo? Como ele pensa nele mesmo, consigo mesmo, nos seus pensamentos, assim é, ou seja, se é, assim será. Então, tudo que eu penso, há uma probabilidade de eu ser o que eu penso. Amém ou não? Eu ministrei aqui segunda-feira, eles estavam pensando que eram gafanhotos diante dos gigantes. Os 10 espias que voltaram lá da terra prometida. Nós somos os gafanhotos diante deles. Nós não vamos ganhar, nós somos perdedores. Por quê? O pensamento, regido por medo. É outra ação que age, tudo age na mente. Os nossos sentimentos agem na mente. Medo, a ansiedade. Tudo que nós vamos fazer passa pela mente. Então o que eu penso, eu vou ser. Olha que coisa. Por isso que Satanás está interessado na mente. Se ele botar na mente da pessoa que ela tem que dormir num cemitério, ela vai lá e vai dormir no cemitério. Como os góticos. Eles dormem no cemitério, ficam lá no cemitério. Esse pode. Como coloca também, usando o cemitério, na mente da pessoa que ela não pode entrar no cemitério se não tem assombração lá. Ela corta a volta do cemitério. É um pensamento, sim ou não? Ela está acreditando nisso. A mente é líder ou precursora de todas as nossas ações. Todas as nossas atitudes vêm do pensar. Eu penso e faço. Às vezes faz sem pensar, né? A pessoa fala, eu fiz sem pensar. Não fez sem pensar. A não ser que você estava dormindo, alguma coisa assim. Porque você tem que pensar, a não ser que você está em estado de viajando. Aí, geralmente, quando coloca o dedo no nariz e tal, não, fiz sem pensar, eu estava pensando em outra coisa. Vai lá e... Quer dizer, são coisas que involuntárias, mas tudo que é voluntário vem do ponto de partida de um pensamento. Uma pessoa para matar alguém, a não ser que é legítima defesa ou acidentalmente, ela pensou em fazer isso. E fala da premeditado. Crime premeditado. Então o que acontece? A mente, ela é precursora de todas as ações. Olha o que diz Romanos 8:5. Caminhar um pouquinho aqui. Romanos 8:5.
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Inclinar é o quê? É ter uma tendência, ter um desejo, ter um pensamento carnal. Colocando o quê? A mente a serviço de satisfazer aquilo a todo custo. O que faz um ladrão correr tanto risco de morte ou de ser preso? O que faz um assaltante fazer uma barbaridade? O que faz ele? Ter esse pensamento, eu vou roubar lá. Cobiça, ser rico, esse pensamento, dinheiro fácil, fulano tem, eu não tenho. Amém? Qual é o pensamento? Eu não vou ter chance porque eu nasci na comunidade e os ricos estão. É o pensamento do Robin Hood. Não, vou roubar dos ricos e dar para os pobres. Quer dizer, sem princípio. Na cabeça de muitos, o Robin Hood é um herói. Porque rouba de quem tem para dar para quem não tem. Só que é um ladrão, sim ou não? Não importa o que ele vai fazer, se vai dar para pobre, se vai rasgar, se vai tocar fogo. O princípio é. Então o pensamento do ladrão é o quê? Dinheiro. Então a todo custo, o desejo carnal de ter as coisas. Depois desse assalto, vou comprar uma casa, vou comprar um carro novo, cara, comprar roupa, vou comprar um relógio. Vamos lá, tal. Pensamento. Já na sua ação, desejo levando a desencadear a mente a serviço. Ele só pensa naquilo. Enquanto não fizer, ele está disposto a até matar para fazer aquilo se acontecer alguma coisa, algum imprevisto. Então isso faz o quê? Satisfazer, ficar a serviço, cativo, preso nesta fortaleza. Uma fortaleza. Vai dar, aí vai preso, daqui a pouco sai, vai roubar de novo. Não quebrou a fortaleza. Está erigida. Toda fortaleza tem infestações e explorações demoníacas, porque não tem base na verdade. É erigida pelo próprio inimigo, para que fazer com que a pessoa fique escrava dele, a fazer o serviço para ele, ser servo dele. Mas os que são controlados pelo Espírito, você pode dar uma glória a Deus aí? Colocam a sua mente a serviço para gratificar o Espírito. Então a minha mente corresponde ao Espírito. Eu quero gratificar o Espírito, obedecendo, levando cativo a obediência em Cristo e alimentando o meu espírito. Então eu controlo, eu tenho domínio próprio. Esse pensamento veio, está fora, já levo cativo pelo meu conhecimento. É ali, é nesse momento. Porque ninguém acorda, queridos. Acorda de manhã um dia, fala, hoje eu vou trair minha esposa. Sempre dou esse exemplo. Ou a mulher, hoje eu vou trair meu esposo. Estou com uma vontade de adulterar hoje. Não é assim. Começa pensamento. Pensamento que não é levado cativo, sabe que é errado, mas não leva cativo. O inimigo vai alimentando aquilo, tornando uma fortaleza. Aí começa a ver, a desejar, e vai criando-se uma fortaleza. E aí vai alimentando, começa, e quando se vê, desceu para o coração. E aí Tiago fala que é uma gestação. Começa a tentação, e o tentador usa os pensamentos, começa ali a tentação e vem até dar a luz ao pecado. Deu pecado, luz do pecado, gera morte.
As nossas ações são resultados diretos dos nossos pensamentos. Ora, pensar é planejar, sim ou não? Quando eu estou planejando, eu estou pensando como vai ser isso, seja falando, ou seja escrevendo, eu estou planejando, pensando. Repita comigo então: pensar, planejar, pensamentos, planos. Em algumas situações da Bíblia você vai ver planos no lugar de pensamento, ou pensamento no lugar de planos, porque vem do pensar, do planejar na mente. Como é o pensamento ou o plano de Deus? Qual que é o pensamento de Deus? Parou para perceber? Pensar, o que Deus pensa? Qual que é o pensamento dele? A respeito de mim, a respeito das coisas, a respeito dele mesmo, a respeito do mundo, né? Porque a pessoa imagina que Deus tem um pensamento. Tem uns que falam, não, isso não existe. Outros falam, Deus é um pensamento irado, Deus ele mata. Outros, não, Deus tem um pensamento bom. Qual é esse pensamento? Anote aí, abra para mim, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Ó Deus dizendo, só eu conheço os planos ou pensamentos que tenho para vocês, de prosperidade e não de desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Então eu pensei os pensamentos que eu estou projetando para vocês, pensamentos de paz, de bondade, de prosperidade, e não de desgraça, e não de mal. Então os pensamentos de Deus são bons, os planos de Deus são bons, perfeitos. Agora, mente negativa, vida negativa. Repita comigo: mente negativa, vida negativa. A pessoa, quando tem uma estrutura de negatividade na mente, olha, para você conseguir deixar positivo ali, nem dando um curto, nem um longo também, não dá. Você já percebeu uma pessoa que é tão negativa, que tem uma fortaleza erigida na mente? Você fala, ela olha assim, de manhã já olha, ih, tá chovendo, aí, não dá para ir e tal. Agora, às vezes a pessoa tem puta, glória a Deus, está chovendo, né? Mesmo que você vai tomar uma chuva. Ontem eu tomei chuva, falei, glória a Deus, aleluia, né? Chovendo, glória a Deus. Agora, a mente negativa não vai dar certo. O não vem antes de você terminar a frase. Então o que você... Não terminei de falar. Quer dizer, aí você vai ver e analisar a vida desta pessoa, uma vida negativa. Mente triste, vida triste. Eu analiso as coisas, sempre vou ver tristeza, sempre vou ver a parte negativa, sempre vou ver a parte errada, sempre vou ver a parte... Entende? Fortaleza, sofisma. Ele começa a enxergar a própria vida e ter argumentos e decisões. Para mim não dá. O ponto disso é a pessoa chegar ao ponto. O extremo é de tirar a própria vida. É melhor eu morrer do que eu viver. Tem fortaleza maior do que essa? Se o instinto do ser humano é viver, de toda a espécie é viver, querido. Se você jogar um gato na água, ele vai se bater até não conseguir mais para sobreviver. Eu e você também. Por que muitas pessoas que vão uma salvar a outra se afogando, morrem as duas?
Pode estar seu pai do seu lado, pode estar teu filho do seu lado. Na hora do desespero, o instinto da sobrevivência é um puxando o outro. Vai e acaba os dois indo embora. Sobrevivência. Agora, essa fortaleza está tão erigida pelo inimigo que nem o instinto mais está. Nem o instinto humano, quanto mais o espiritual, vai fazer com que essa fortaleza seja quebrada. Agora, temos que a importância de nós renovarmos a nossa mente. Isso é algo que o cristão tem que ser feito. Renovação da mente. Romanos 12, 2. É bem conhecida esta passagem e impossível não mencioná-la num estudo desse. Romanos 12, capítulo 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente. Então o que é? Metanoia, mudança de pensamento, transformação. Amém, queridos? É mudança, e esta mudança vem pela palavra de Deus. Esta renovação é a lavagem da nossa mente. Ela renova a nossa mente, ela purifica a nossa mente, ela fortalece a nossa mente, alimenta os nossos pensamentos, traz pensamentos de Deus, de bênção, de paz, de prosperidade, mesmo os seus olhos olhando a circunstância negativa. Mas se a sua mente está cativa em Deus, você vai olhar para aquilo que as circunstâncias estão dizendo, mas você está acreditando e deixando que a fé mude os seus pensamentos. O pensamento, ele ativa a fé. É impossível um momento de negativa ter fé. Fé é uma coisa muito, muito louca, como diz o outro. Que a pessoa às vezes não serve a Cristo, mas ela acredita, ela exercita isso e ela consegue. E ainda testemunha. Aí o crente não, o crente às vezes não consegue, falta fé. Aí quando é abençoado ainda não conta, não testemunha. Então, ele fala da transformação, da renovação da nossa mente para experimentar a vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus. Então é impossível experimentar Deus, a vontade de Deus. O que ele está dizendo? Olha, eu experimento e a vontade dele será na minha vida. Eu passo a viver nesta mudança, a viver a vontade de Deus e não a minha, os pensamentos de Deus e não os meus, as vontades de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus. Como se fosse Deus tendo as atitudes na minha vida. Então, não podemos aceitar os padrões de pensamentos de Satanás que produzem problemas que nem existem. Queridos, às vezes eu olho assim, umas pessoas, pastor, eu cheio de problemas, cheio. Tá bom, vamos lá, eu posso te ajudar. Então, nossa, eu não sei o que eu faço. Eu vou no extremo, tá? Só para você entender. Não sei o que eu faço, pastor. Nossa, tem um sofá velho lá em casa, não sei se eu troco agora, se eu troco depois. Faz 15 dias que está atrasado, a Casas Bahia não me entrega, não sei o que eu faço, estou perdendo a paz, pastor. Isso aqui é problemão, né? Que problemão. Mas como foi seu dia? Putz, você nem sabe, pastor. Nossa, fui corrido, fui para lá e para cá e nossa, olha, meu Deus, falei, glória a Deus.
Foi corrido. Hã? É? Se fosse parado, você estava na vala, homem. Foi corrido? Dá glória a Deus. Esse era o problema. Então, as coisas que não são problema começam a existir, começa a criar problemas, o inimigo começa a criar problemas na onde não tem. Tá tudo em ordem. Não, mas um problema ali, tem um negócio ali. Vai lá e tira. Só não tira a paz dos outros. Vai lá e faz o que tem que fazer. Mas causa e é só lá e tirar. Está aí. Os padrões de pensamento de Satanás produzem problemas que não existem e passam a existir após eu me sujeitar a este pensamento. Começa a criar na minha mente aquela opressão de que, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer. Aí ela chega em casa, aí cria o problema. Não tem, começa a criar. Não, vou ligar, e aí, não, tá tudo certo, não tá nada e tal. Aí vira aquele problemão. Tempestade num copo d'água, pronto. Show. É isso. Agora, conhecendo bem a palavra de Deus, dará a nós, a quem? A capacidade de comparar o que está na nossa mente com o que está na mente de Deus. Então a palavra vai trazer isso para mim. E quando o inimigo trazer, vai ser como um anticorpos. Obrigado, Espírito Santo. Vai ser como um anticorpos na mente. Opa, sai daí, expulsa. Porque o anticorpo destrói a bactéria intrusa. Uau! É assim quando tem o quê? O antídoto. Está vacinado pela palavra. Amém ou não? Está protegido pela palavra. Quando vem de fora esse pensamento maligno, ele já discerne: opa, é célula ruim, sai daqui, destrói. Junta tudo assim, ó. Os pensamentos: não, eu sou salvo. Não, eu tenho um galardão. Aí vem um pensamento: não, olha, eu tenho uma família. Eu tenho uma promessa. Olha, Deus falou que eu vou chegar. Não, a circunstância, Satanás está colocando na minha mente que não vai dar certo. Vai dar sim. Deus falou na palavra que tudo posso daquele que lhe fortalece. E aí as coisas começam a acontecer na vida dessa pessoa. E quando as pessoas olham, e ela olha também, ela já recebeu tudo aquilo que Deus prometeu para ela. Que ativou e combateu o pensamento intruso de Satanás. Qualquer pensamento que quer exaltar a si mesmo além da palavra, a verdade leva cativo em Cristo Jesus. Cada coisa que se eleva, um pensamento que começa a se elevar acima da palavra, contrasta com a palavra. Pensamento que está vacinado já, opa, isso aqui está soando. Quem que já teve essa sensibilidade? Várias coisas, né? Aí vem um cara, oferece um negócio. Não, mas isso aqui, tal, mas... Sabe, peraí, tá muito fácil isso aí, hein? Muito fácil, né? O que é? Aí você pega uma mentirinha, o cara fala uma coisa, daqui a pouco fala: opa, já deu um sinal aí. Porque a mente já está na verdade. Se tem mentira, não vou entrar. É coisa fácil, está fora, estou fora. Não vem com pensamento não. Agora, se tem uma fortaleza, se não tem um conhecimento da palavra, o que vai acontecer? Vai comprar o bilhete premiado. E tem gente comprando até os dias de hoje o bilhete premiado. É impressionante. Eu falei umas 5 vezes já, né? Tem coisas que eu estou sendo repetitivo, mas não tem jeito, casa dentro do ensino da palavra. Como pode? O bilhete está premiado, tá? É 1 milhão, mas eu vou fazer R$100, você quer? Fortaleza, dirige. Uau, cara! Não, é que eu não quero. Cheio já de dinheiro. Leva aí. Eu gostei de você. Eu fui com a sua cara. Hoje é seu dia de sorte.
Pior assim, eu sou um anjo. Só se for um anjo que caiu do céu. Né? E paz. As pessoas acreditam. Agora, olha o que diz em Hebreus capítulo 3, eu estou terminando, tá, a mensagem. A primeira. Estou terminando a introdução. Não vivam como vivem. Opa, eu estou lá em Romanos ainda, né? Hebreus capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Eu vou ler na minha tradução aqui. Portanto, você consegue projetar aquela uma lá? ACF? Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Que olhem, né? Está lá, fixem os seus pensamentos em Jesus, aquele que nós confessamos. Então o meu pensamento tem que estar fixado em Cristo. Como Cristo pensaria? Como Cristo faria? Se eu não conheço a essência do Deus ou da Trindade, que é a mesma essência, que é a verdade, como que eu vou ter parâmetros para combater na minha mente algo que eu não sei? Não vou conseguir combater. Por isso que tem muitos cristãos perdendo guerra com ele mesmo, derrotadas pelos seus próprios pensamentos, dirigidos pelo inimigo, que não querem conhecer a verdade. Segunda-feira tinha quase 80 pessoas aqui. Por quê? Profético, é cura, Deus cura tal. Mas hoje para ensinar a palavra, ó, não temos 15 aqui presentes. Amém, queridos? Mas você veio, glória a Deus. E isso vai fazer com que você não pregue, que você vença os pensamentos na sua mente, porque você é vitorioso em Cristo Jesus. Você não vai perder mais batalhas na sua mente. Quando começar a ver o bom plano de Deus, a gente começa a andar nele, caminhar com ele, viver para ele. Os nossos pensamentos são voltados ao Senhor. Nada fazemos sem consultá-lo, nada fazemos. Agora já Satanás bombardeia a nossa mente. Como é o bombardear de Satanás na nossa mente? Escute isso. Ele sabe o que a gente gosta e o que a carne gosta. Ele conhece as nossas inseguranças. Aquilo que deixa a gente inseguro, é aí que ele vai trabalhar no pensamento, para minar, para parar. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece os nossos medos. Ele sabe o que nos aborrece. Olha, ele sabe o que nos aborrece. Você já teve uma leve impressão? Aquilo que você não gosta, que você abomina, aí você está bem, daqui a pouco parece que pisa no seu calo, não onde dói mesmo, não sei. Cada um tem suas fraquezas e suas áreas que nos aborrece. Pessoas que não gostam de barulho, quando vê barulho, passa a moto. Ai, Deus. Só um exemplo. Pessoas que não gostam muito de ouvir. Vai ter tagarela ao seu redor direto. Aqueles que não deixam nem você falar e respirar. Tem gente que não respira. Você tenta entrar, irmão, você fica só esperando assim, ó. 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, fala, agora eu vou entrar, ó. Ele vai respirar. Na hora que vai respirar, parece que nem respira, parece um peixe. Aí começa a babar aqui, ó, e você tentando falar. Deixa eu falar, cara.
Quando eu percebo isso, eu fico assim, eu falo, nem vou entrar. Eu vou estressar mesmo? Então não. Falar, deixa. Aí na hora que está rouco, ó, posso falar? Já falou tudo? Beleza. Então, ele sabe o que nos aborrece. Só que o diabo, na mente, ele age na mente porque ele tem um ponto forte. Pergunte o quê? A paciência. O ponto forte de Satanás é a paciência. Ele é paciente, estratégico. Começa num pensamento muito leve. Ele não tem pressa. Ele vai deixando a pessoa, vai, sabe, degustando, sabe? Ele não tem pressa de puxar a armadilha, ele não tem pressa de puxar corda. Ele vai dando, e vai dando, e vai dando, e vai dando. Ao contrário de nós. E nós temos que ser pacientes para vencer as batalhas da mente. Porque é ali que vem o desejo de comprar uma coisa. Quem não tem paciência, compra sem ter o dinheiro. E depois para pagar. Não, porque eu preciso, porque eu quero e tal. Aí senhora, peraí. Precisar é uma coisa, querer é outra. Você precisa de um fogão, sim ou não? Você precisa de uma geladeira, você necessita de uma geladeira. Você precisa de energia. Você precisa de água. Você precisa de comida. Você precisa de vestes, velhas, médias ou novas, ou não. Você precisa de... Não, mas olha, eu preciso desse sapato. Meirada não vai gostar agora, né? Já não gosta de sapato, né? Porque a mulher parece uma centopeia. Quem já viu centopeia? Eu não consigo discernir até hoje, cara. Para mim, sapato é sapato, tênis e isso, e chinelo. Mulher, eu tenho uma dificuldade. Aí hoje eu dou o presente em dinheiro, falo, vai lá e compra, porque eu não acerto uma. Cara, é rasteirinha, aí não é rasteirinha, aí é sandália. O que é sandália? O que é sapatilha? O que é sapato, salto alto, sapato bico fino? O que é isso? Não consigo entender. Até o croque, né, Bela? Croque. E tem o croque. Então, o ponto forte do diabo é a paciência. Como combato a fortaleza? Eu termino aqui, tá? Termino aqui. Anote aí. Primeiro, as armas que nós vamos derrotar as fortalezas, dirigidas por pensamentos. Primeiro, confessando a palavra. Anote aí, João. Não precisa abrir, tá? Esse João. João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, confessando a palavra. Anote também aí Lucas, capítulo 4, versículo 8. Jesus no deserto não venceu o inimigo falando, sai daqui. Não venceu o inimigo expulsando o inimigo. Não venceu o inimigo gritando com o inimigo, discutindo com ele. Não venceu o inimigo chutando ele. E nem declarando, eu sou Jesus, eu tenho autoridade. Não. Sabe com que ele venceu Satanás? Você sabe o que ele venceu. Mas a palavra que saiu da boca dele, a ver isso aí, sai em nome de Jesus, sai em meu nome, né? Eu te repreendo. Ele disse, está escrito. Aí Satanás veio, olha, transou essa porra.
está escrito. Aí Satanás diz de novo: olha, eu vou te dar tudo isso se você apenas se adorar e se prostrar. Está escrito. Então nós vamos vencer o inimigo dizendo, professando, declarando a palavra. Está escrito. Amém, meu irmão? Para falar está escrito, você tem que... Não precisa ler. Jesus não falou lá, Isaías capítulo 8, versículo 9 do 10, parte A, do versículo B. Não, ele falou, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Você não precisa decorar versículos, você precisa decorar a palavra. Você anota o versículo para saber o endereço. Mas o Hebreus capítulo 3, versículo 1, não vai fazer nada. Mas o que está escrito lá nesse endereço é a palavra. Ela vai fazer, vai detonar, demolir, destruir, derrubar as fortalezas do inimigo na nossa mente. Segundo, louvando. Abra para mim Salmo de número 139, versículo 23. Quando eu falo do livro de Salmo, Salmo significa hinos, louvores. Amém? Então quando eu leio um salmo, estou cantando um salmo, salmodiando. Sim ou não? Então louvando, eu venço o inimigo. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Cantando o salmista, disse, ele conhece os meus pensamentos. Louvando, eu venço as fortalezas. Eu estou declarando muitas vezes a palavra. Louvor, quando é bom, tem trechos de palavra, né? A própria palavra cantada. Esses, sim. Agora é só vitória, agora é só vitória. Isso daí você não vai demolir fortaleza nenhuma. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Agora, se você cantar para quem dormiu em Cristo, num velório, aí beleza. Aí você está cantando certinho, porque aquele que morreu é só vitória, amém? Aí beleza, é um louvor fúnebre. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só... Você viu? Morreu. Agora é só vitória, a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, está lá com o Pai. Agora num culto, vai com só vitória, está tudo certo, tudo, e acabou. Não renova a mente para ver, não aprende a palavra para ver. É vencido no campo de batalha, na mente. Cai. Perdeu na mente, as atitudes serão de derrotados. Terceira, oração. Oração. 2 tipos de oração, vou falar agora. Repita comigo: petição e oração em línguas. Então a petição é aquela oração, você clama, pede, que é muito importante. Deus quer que nós pedimos mesmo sabendo o que a gente está precisando e o que vai sair da nossa boca e o que a gente vai pedir. Mas Ele quer que a gente peça, porque isso é um sinal de dependência, é um diálogo com Ele. Ele quer exercitar esse relacionamento. Segundo, em línguas, para edificação do seu espírito, da sua alma. Isso vai te garantir renovação, pensamento, fortalecimento, edificado. Não como as fortalezas que não têm edificação, são enganosas as suas bases, mas com base nas Escrituras,
Comece a orar e colocar alguns textos na sua oração. Comece a orar e declarar alguns versículos. Comece. Marque lá 3. Hoje eu vou orar para Deus, mas vou pedir isso e vou declarar a palavra e vou clamar o cumprimento dessa palavra na minha oração. Você vai ver a sua oração. Amém ou não? Senhor, estou pedindo isso porque está escrito. E tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou sair dessa aflição, porque o Senhor está comigo. Eu estou pensando, o inimigo está fazendo com que eu pense que eu vou perder, mas eu não vou perder, porque eu já estou levando cativo esse pensamento em Cristo Jesus, o nosso Senhor, conforme a tua palavra nos escreve. Meu Deus. Amém, queridos? Essas armas vão combater os argumentos convincentes de Satanás. E ele tem argumento, hein? Ele tem teoria, ele tem questionamentos, até com outros textos distorcidos da Bíblia, conforme ele provou Cristo. Não está escrito que Deus dará ordem ao teu respeito para que o livre? Se jogue daí. Uau! Que vergonha Satanás usar mais a palavra do que a gente, mas distorcida, com uma motivação distorcida, errada. Porque se Jesus te joga, beleza, então ele vai dar ordem ao meu respeito. Não tentarás o Senhor. Ele é poderoso para me salvar, mas se eu quiser me jogar e cair lá embaixo, eu vou cair. Porque eu tentei Deus, falei, não, Deus, eu posso fazer o que eu quiser, o Senhor vai fazer. Já pensou? Isso é tentar Deus, viver uma vida desregrada e pensar que Deus vai perdoar todos os pecados que a gente faz. Por isso, deliberadamente, eu vivo do jeito que eu quero. Vai super graça, super mega graça, vive como quer. No final, Deus é amoroso, vai dar um jeito. Isso aí só em filme, olha lá. Nem em filme. Não, é luta, é batalha até o fim. Paulo diz: combati um bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé até o fim. Aquele que permanecer até o fim será coroado, receberá a coroa da glória. Repita comigo: como tenho que conhecer a palavra? Muito mais do que eu conheço. Sim ou não? Está escrito. É dia eu vou expulsar um demônio aqui pela palavra. Segunda profética. Fazendo umas promessas aí meia. Primeiro eu ia expulsar em castelhano, para ver se sai, em espanhol. Agora eu vou declarar uma palavra, vou ver se sai ou não sai. Está escrito. Dá um grito e vai embora, que a palavra é poderosa. Tudo isso se passa na nossa mente, é um campo de batalha entre o bem e o mal. E eu termino aqui esta aula de hoje em 1 Coríntios 10, 13. Só quem está gostando, diga amém. Em tudo isso que nós estudamos, embora seja e nos dê um pouco de pavor desse campo de batalha, há uma certeza para nós. Primeiro, se Deus está com você, há uma certeza que esta batalha nós somos capazes de vencer. Por quê? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Junto com este pensamento, já vem o escape de Deus. Já vem o escape. E geralmente, palavra. Esse é o nosso escape. Ela é a garantia de que nós vamos vencer
as batalhas na nossa mente. De pé, por gentileza. No último dia desse seminário, eu vou fazer uma oração, amém? Junto com vocês, uma oração coletiva, para derrubar as fortalezas do inimigo, declarando a palavra, amém? Então siga aí, você também que está nos acompanhando pelas redes sociais. No encerramento desse seminário eu vou fazer esta oração, derrubando as fortalezas na nossa mente, traumas, situações que prenderam ou ainda está prendendo nós em alguma situação. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado porque aprendemos hoje. Foi só o começo daquilo que o Senhor ainda vai nos revelar através desse seminário. Eu quero declarar, meu Pai, que os teus filhos vão dizer muito na vida deles. Está escrito, sim, assim e assim. Que não vão ser vencidos pelo inimigo, que não vão ser derrubados e que não vão ficar escravos de nenhuma fortaleza, sofismas, pensamentos enganosos vindos de qualquer cultura, crença ou palavras ou traumas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, declaro sobre a vida deles a bênção que enriquece no acrescentadores. Que o Senhor venha renovar a cada dia os pensamentos dos teus filhos, trazendo para eles a tua palavra, porque tua palavra diz que o Espírito nos faria lembrar de tudo que nós aprendemos. E é o teu Espírito que nos faz lembrar da palavra que uma vez foi ensinada. É ela que vai vencer o inimigo, é ela que vai combater as fortalezas, é ela que vai combater a nossa humanidade, é ela que vai combater todo pensamento intruso vindo de Satanás. Será anulado, destruído e demolido. Alamando colavai pela tua palavra. Pai, no nome de Jesus Cristo, leva cativo todo e qualquer pensamento hoje de morte. Leva cativo, Pai, pela obediência de Cristo, todo pensamento de desistência. Leva cativo hoje, Senhor, em Cristo Jesus, todo pensamento de derrota, todo pensamento, meu Pai amado, de inferioridade, todo pensamento maligno, todo pensamento, em nome de Jesus Cristo, que não é proveniente de Ti, seja combatido agora, pela palavra que eu ministrei, meu Pai. E ele aprendeu e ela aprendeu. Eu declaro que a partir de hoje, os pensamentos vão mudar. Eu declaro que a partir de hoje, através dos pensamentos em plena mudança, as atitudes irão mudar. E o Senhor fará e se manifestará nesta vida. Teu nome será glorificado nesta vida. E o Senhor se agradar, porque nós vamos viver a sua boa vontade, perfeita e agradável. Em nome de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém. Senta um minutinho, eu já vou terminar. Deixa eu só dar um alô aqui às pessoas que estão conectadas. Isso. Deus abençoe Simone, Terezinha, Juliana, irmã Gisleide, Neuzeli e outros que eu não consigo aqui observar. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Quero convidar você agora a ofertar na casa de Deus, a dizimar na casa de Deus. Se você vai fazer isso, só levante a tua mão. Nós vamos levar o envelope até você. Você pode passar no cartão de débito, no cartão de crédito e abençoar a obra de Deus esta noite. Uma das fortalezas do inimigo na mente do ser humano é que ele
Se ele abençoar a obra, ele está perdendo. Se ele abençoar a obra, vai faltar para outras coisas. Isso é uma fortaleza também nesta área, na área financeira. Tem levado cativo muitas pessoas e acreditado em muitas coisas que estão ensinando, que não precisam mais cumprir princípios, que o dízimo é coisa da lei. E para quem estuda as Escrituras e tem a mente voltada para isso, a questão não é lei nenhuma, a questão está na gratidão e no amor a Deus por todas as coisas que Ele tem nos dado. Amém? Então segure aí, eu quero orar. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, já está aí o CNPJ, que é o número e a chave do Pix, para você fazer aí o Pix com a sua oferta. E também estará aí nos comentários o meu WhatsApp. Você vai poder mandar aí o seu comprovante para me orar ainda hoje por você, em nome de Jesus Cristo. Então abençoe essa obra, faça isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, uma notícia boa enquanto passa aí o cartão. Amanhã estou comprando a tinta para pintar o chão. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Estava conversando aí com o Roberto, irmão Roberto, companheiro. Amanhã ele já vai começar a preparar aí questão de preparação, né, do chão, para nós semana que vem começarmos a pintar em nome de Jesus. Eu fiz um voto aqui para a tinta, entrou até hoje 450. Falta ainda 3 pessoas, que o voto era 600, mas eu já vou comprar uma tinta e acabando eu já compro a outra e vamos fazendo em nome de Jesus, tá? Então você que pegou o voto, se possível aí entregue para nós completarmos, porque tem que comprar rolo também, comprar umas coisas, e a casa do Senhor vai ficar adornada para nós juntos adorarmos ao Senhor em excelência, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você que já preparou aí a sua oferta, fique de pé. Quero orar por você em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Obrigado, meu Pai, pelas contribuições dos internautas e também aqueles que aqui estão, aqueles que não trouxeram, que o Senhor possa preparar no próximo culto, para ele e para ela, eles possam desfrutar desta bênção. Aqueles que se levantaram, que o Senhor abençoe poderosamente, dê uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e que todos que estão sendo fiéis contigo, através das contribuições, meu Pai, tenham um excelente mês financeiramente, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Pode ir. Se for dízimo, sobe aqui em cima. Se for só oferta, pode colocar aqui. Isso. Hoje é quarta, sexta-feira ao meio-dia, clamor do meio-dia. Se você deseja vir aqui, meio-dia, sexta-feira, vai ser um culto poderoso. Deus está fazendo grandes coisas também. Há uma unção de cura neste lugar que eu estou, assim, anestesiado do que Deus tem feito. Pode dizer um amém? Deus, assim, tem curado muitas pessoas. Sempre houve milagres, mas Deus parece que tem assim, virou uma chave. Eu trago pessoas enfermas nos cultos proféticos, sexta-feira ao meio-dia, na segunda-feira, próprio domingo também. Deus não tem dia para curar, né? Realizar. Hoje mesmo você pode ter sido curado, alguém da sua família, pelo poder da palavra. Isso é fato. Mas tem cultos que nós profetizamos, nós criamos um ambiente e Deus tem, assim, nos agraciado com este milagre, porque é cumprimento da palavra. Está escrito, né? Então, tem que se cumprir. Então, fica aí o convite, sexta-feira ao meio-dia. No sábado, culto de jovens e adolescentes. Amém?
Então temos aí o culto de jovens e adolescentes às 19 horas, com Maica, Giovana, amém? Vem aí, cultue, junta com a tribo, dá glória e aleluia, e a bênção é grande. No domingo, culto da família às 19 horas, e na segunda-feira, às 19h30, segunda profética. Você pode dizer um amém por isso? Fique de pé. Deus abençoe os internautas. Compartilhe aí, marque pessoas, envie, que com certeza esse ensino vai trazer um tempo de excelência aí para quem ver, em nome de Jesus. Isso, eu estava lembrando de alguma, sim, sabia que tinha alguma coisa. Sábado agora, quando? Já fica o convite, né? Para a irmã também. Tem um encontro aqui só delas, varão. Só delas. Então você já sabe que vai sobrar para nós, né? As crianças. Então, às 16 horas aqui, só elas. Irmão, ainda bem que eu não vou estar aqui. Quando essa mulherada junta, vai ser um blá blá blá, um plé flé flé. Mas olha, vai ser um tempo maravilhoso, tá? Um tempo só delas, de comunhão, de se conhecer, porque a igreja abriu em plena pandemia. Tem irmãos aqui que estão aqui, cultuam, mas por causa dessa pandemia não dá para falar, não dá para cumprimentar, não dá pra... é um negócio assim, ó. E a gente não fez nenhum ha-ha-ha e nem ré-ré-ré. Então, estamos agora juntando aí, teve o acampa dentro, juntou a galera, lógico, com máscara, tudo, mas dá para conversar, dá para se comunicar. Então fica aí o convite para as mulheres, traga o que você tiver de maquiagem, porque vai ter uma profissional aqui ensinando algumas técnicas de maquiagem, vai ser um tempo maravilhoso, só delas. Mas amém, vale a pena, né? Glória a Deus, amém. Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Abençoa os internautas, abençoa os irmãos aqui presentes. Pai, como eu me alegro de ver o teu povo vindo aprender a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Eu despeço o teu povo debaixo da graça, o seu poder. Tenha uma noite abençoada na presença de Deus. E que todas as fortalezas e pensamentos vindo do inimigo serão combatidos até em sonhos para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que você tenha uma ótima noite. Amém. Amém. Está encerrado. Aplauda o Senhor. Até o próximo culto.